Mas vamos já entrar para a palavra. Filemon, para a gente ganhar tempo, né? Filemon fica depois de Tito, primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda Timóteo e Tito, Filemon. Quem achar Timóteo, acha Tito, quem achar Tito, acha Filemon, fica na sequência. Então, quando vocês exatamente, antes de Hebreus. Enquanto vocês estão achando, vamos orar já uma vez também para adiantar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite tão alegre, Pai, onde nós aqui louvamos, ouvimos mais uma vez esse lindo testemunho, ó Deus e Pai, do amado evangelista, que Ele nos trouxe mais uma vez para edificar as nossas vidas. Agora, no momento que nós ouvimos a Tua palavra, usa-me conforme a Tua vontade, para que, meu Pai, a igreja continue sendo edificada com a pregação oficial da noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os pés, nós vamos ler do versículo 4 em diante. Filemon, verso 4, não tem capítulo, né? É uma carta curta, parece que é a mais curta do apóstolo Paulo. Diz assim, Filemon, verso 4 em diante. Amém. Verso 4 em diante. Ação de graça. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém. Igreja pode se sentar. Amém. Irmãos, essa carta ela foi enviada de Paulo a Filemon. Por isso que o nome da carta tem o nome de Filemon. E se a gente analisar do verso 1 ao 3, que eu não li por causa do tempo, está escrito assim, ó: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então ele era um colaborador, um cooperador, né? Uma pessoa muito importante para o ministério cristão. Verso 2. E a irmã Áfia. Alguns dizem que Áfia talvez fosse a mulher de Filemon. E a Áfia, alguns dizem que talvez fosse filho de Filemon, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa.
mas essas questões são hipotéticas. O que a Bíblia não fala, a gente apresenta uma hipótese, mas a gente não pode afirmar, né? Graça, verso 3, e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Filemon era uma pessoa importantíssima, não é? Ele era ali, provavelmente, um senhor, talvez que tivesse ali escravos sob o seu comando, provavelmente, né? Há uma indicação forte de que Onésimo, que encontrou com Paulo, que provavelmente estava preso em Roma, ou em alguma prisão, Cesareia, Éfeso, né? Mas provavelmente em Roma, muitos dizem que Onésimo, com certeza, ele fugiu de Filemon, até porque a carta é no sentido de que Filemon recebesse Onésimo. Então Onésimo, ele por algum motivo, talvez escravo, né? Talvez ele tenha fugido de seu senhor Filemon e se deparou com Paulo. Se Paulo estava em Roma, se deparou com Paulo na prisão de Roma. Ou até mesmo pode ser que ele tenha sido preso com Paulo em Roma, e lá ele conheceu Paulo, e lá Paulo evangelizou Onésimo e tornou-se pai espiritual de Onésimo. Por isso que ele chama Onésimo de filho, certo? Aqui no versículo de número 10: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Provavelmente ele ganhou Onésimo na prisão, né? Então Filemon, ele era uma pessoa assim importante para a igreja. Tanto é que você observa aqui no versículo 4, dou graças, que nós observamos aqui na leitura, né? Ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Quer dizer, ele era uma pessoa produtiva para a obra de Deus. Paulo agradecia a Deus por ele, lembrando-se dele, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Era um homem de fé, amava os irmãos, não é? Tinha uma comunhão que era oriunda de sua fé, que era para o progresso ali, do conhecimento, se a gente analisar o versículo de número 6. E o 7 diz: pois, irmão, tive grande alegria, Paulo dizendo, e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Quer dizer, o coração dos irmãos tem sido reanimado por você. Ou seja, ele era uma pessoa que motivava os irmãos, ajudava os irmãos. E tem pessoas assim. Olha só o caso de Filemon. Porém, houve um problema entre ele e Onésimo. Mas olha como as coisas de Deus acontecem, né? Paulo preso, Onésimo, um fugitivo de Filemon, se depara com Paulo, e Paulo ganha Onésimo e já prepara a volta de Onésimo para Filemon. Olha como a obra de Deus ela é restauradora. Quantas vezes nós também recebemos algumas pessoas que chegam a uma condição até difícil, né? Como no caso, por exemplo, assemelhando um pouco a de Onésimo, pessoas chegam a nós desesperadas, né? Porque fizeram alguma coisa errada, e aí a gente tem que ali ser usado por Deus para aquela pessoa, para a restauração da vida daquela pessoa. Essa carta aqui, ela é muito forte nesse sentido, não é? Como está no verso 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade, olha o que Paulo diz, em Cristo, para te ordenar o que convém, eu poderia te ordenar, eu tenho liberdade para isso, Filemon. Porém, Paulo, olha como ele era esclarecedor, uma pessoa madura, né? Porém, verso 9: prefiro todavia solicitar em nome do amor, verso 9, sendo o que sou Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, verso 10, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, verso 11, ele
antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu, verso 12, te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Forte, né? Onésimo, eu poderia te ordenar, mas eu prefiro te pedir em nome do amor. Então Paulo, ele não usava da sua autoridade para impor as pessoas. Aqui a gente vê o que? Discernimento, sabedoria, educação cristã, para convencer as pessoas de uma forma, porque provavelmente Filemão, ele não estava bem com Onésimo. Onésimo falhou com Filemão. Ele foi inútil naquele momento em que houve um problema ali entre ele e Filemão. Ele fugiu sem resolver. Porém, quando ele se deparou com o apóstolo Paulo, ele ouviu a mensagem de Paulo, as instruções de Paulo, aí ele passou, ele que foi inútil noutrora, passou a ser útil a Paulo e também a Filemão. Irmãos, é aquela história. Às vezes chega uma situação na nossa mão quase que já finalizada. Às vezes chega uma situação em nossa mão quase já destruída, acabada. Cabe a nós, cada um, cabe a cada um ter a visão de restauração. Olha só como Paulo, nós não temos o final dessa carta, de que forma Filemão recebeu essa carta. Porém, eu acredito que ele deve ter aceitado a instrução de Paulo. Uma carta dessa aqui, provavelmente, seria como foi e continua sendo uma carta que abre qualquer coração, por causa da educação, do amor, do discernimento. Paulo, ele usou toda a sua sabedoria para quebrantar Filemão, porque Filemão estava, é aquela história, você é um patrão, o funcionário sai te devendo, estou colocando assim, comparação, te devendo, então você fica com aquela pessoa, mesmo sendo um cristão, você vai ficar numa demanda com aquela pessoa. Isso é uma situação que acontece, e a situação precisava ser resolvida, e eu creio que ela foi resolvida, embora a Bíblia ela não fale do desfecho da situação. Eu creio que ela foi resolvida. Dá a entender que sim, porque Paulo usou todo o seu amor, toda a sua autoridade para não impor a Filemão, mas para, vou usar esse termo, abrir o coração de Filemão. Certo? Olha a importância da gente trabalhar restaurando vidas. Onésimo com certeza se abriu para o apóstolo Paulo, contou o que ele fez. A Bíblia aqui não entra em detalhes, mas ele certamente contou o que fez. E às vezes chega alguém que de repente não é uma pessoa ruim, eu creio que Onésimo não era uma pessoa ruim, ele havia falhado, mas ele não era uma pessoa ruim. Às vezes a pessoa falha, mas não quer dizer que ela é imprestável totalmente. De repente tem restauração para a pessoa, tem recuperação para a pessoa. Alguém que de repente foi inútil no passado, pode passar a ser útil. Porém, é um detalhe, Paulo, com certeza, ele ouviu Onésimo, conversou com Onésimo, e quando ele percebeu que Onésimo estava arrependido de acordo com o teor da carta, aí sim, ele interveio ali a favor de Onésimo. Então não é você interceder por qualquer pessoa. A pessoa chega contando a situação, você de cara acredita e já vai defender a pessoa. Creio que não, irmão. Segundo o seu ponto de vista também, que acredita que o final dessa carta foi encerrado de uma forma positiva, que o próprio Filemão recebeu o Onésimo. Aqui no verso de número 21, tipo assim, até Paulo também acredita também nessa certeza, como está escrito aqui: escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço.
Olha só o poder de convencimento de Paulo na educação, sabedoria. Olha como Paulo foi usado para mudar uma situação que estava até então irreversível. Ele tinha certeza que Filemão ia ouvir ele depois do lado da sua petição. Até porque ele sabia quem era Filemão. Sabia. A importância, irmãos, de nós conhecermos as pessoas, né? De termos esse relacionamento também. A gente vê que a Bíblia, a igreja é, biblicamente falando, um local de relacionamento, de convivência, de conhecimento. Até porque, como que você vai ajudar uma pessoa que você não conhece? Daí a importância de você conhecer. Eu creio que você fez, de acordo com a carta, Paulo ele conheceu a situação de Onésimo. Onésimo se abriu, se arrependeu, e Paulo viu isso. Paulo era um homem de visão, tinha o Espírito Santo. Por isso que ele interveio a favor de Onésimo. Então não existe situação impossível. Situação impossível é quando a pessoa não quer. A gente não pode colocar todo mundo no caso de Onésimo. Onésimo fez a parte dele. Quando ele viu que Paulo, ali naquele momento, tinha condições de ser usado a favor dele, o que ele fez? Ele se abriu com Paulo. E foi muito útil, ajudou o apóstolo Paulo. Tanto é que no versículo aqui de número 13, eu queria conservá-lo comigo, falando a Filemão, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Verso 14, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Ou seja, Paulo tinha autoridade, mas não ultrapassava a autoridade dos outros. Sim. Respeitava. Palavra de discernimento, né? Então, verso 14 novamente, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Até porque, irmãos, Deus quer receber a obra feita de livre vontade. Deus não quer nada por obrigação, certo? Deus não quer. Paulo sabia disso. Então, da nossa boca tem que proceder palavras de restauração. Quando nós nos depararmos com uma situação como essa, por exemplo, a gente tem que entender que há possibilidade para restaurar. Como eu disse, tem que ter cuidado. A gente não pode julgar todas as pessoas no caso de Onésimo. Cada caso é um caso. Às vezes a gente lembra de uma situação, ouvindo a mensagem como essa, de uma pessoa, mas uma pessoa que se foi, que não se abriu, que saiu rebelada. Não foi o caso de Onésimo. Ele saiu complicado de Filemão, mas chegou quebrantado diante de Paulo e arrependido. Aí Paulo foi e atuou para restaurar ao seu Senhor. Quer dizer, Paulo também não orientou ele a fazer o seguinte: Onésimo, se você voltar para Filemão, ele vai querer de repente humilhar, não é? Fica por aqui mesmo, me ajudando. Não é? E Paulo precisava, tanto é que ele estava sendo útil a Paulo. Ele estava ajudando e Paulo precisava. Então, irmãos, o que a gente vê aqui também? Justiça. Não é? Eu quero ajudar alguém, mas eu tenho que entender qual é a minha situação, a situação da pessoa e da outra pessoa e de todas as pessoas envolvidas no caso, para que eu possa ser ajudado e ajudar as pessoas e Deus ser glorificado. Agora, a pessoa sai e não volta, não se abre com ninguém, e quando encontra com alguém, fala mentira, não fala o que Onésimo falou, aí não tem jeito, né? Aí como é que Deus vai agir? Pensa bem o relacionamento de Paulo ali na prisão com Onésimo. Meu Deus, irmãos, Paulo tinha tudo para estar revoltado, né? Mas Paulo não revoltava, não. Sabe por quê? Olha só, eu vou ler de novo, porque é interessante esse verso 13. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que em teu lugar, Filemão no caso, né? Me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então Paulo sofria por causa de quem? Do Evangelho. De Cristo. Ele era prisioneiro de Cristo.
E tinha um outro também, se você for analisar, eu não li aqui, ó, um outro, pouco se fala sobre ele, verso 23, ó. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras. Alguns também foram presos por causa do Evangelho. Só que a gente sabe que uma pessoa, embora ela esteja presa por causa do Evangelho, na verdade ela não está presa, porque não tem prisão física que possa prender o homem de Deus. Amém. Até na cadeia o apóstolo Paulo fazia discípulos, até na cadeia ele estava restaurando os vivos. Meus irmãos, até no nosso momento mais difícil, Deus pode nos usar para restaurar vidas, ganhar almas. Amém. Até no momento difícil de oposição, em que as pessoas de repente olhem para nós e pensem assim: ah, aquele está acabado, falta pouco agora ele negar Jesus. Que é o que o diabo quer, né? Imagina o diabo ali tentando Paulo, né, em muitas situações. Na torcida. Na torcida, vamos dizer assim, para Paulo negar a Cristo. Blasfemar, né? E Paulo confessava cada vez mais. Porque Paulo tinha uma visão, o céu, para onde ele estava caminhando. Amém. E ele não ia parar. É isso que a gente tem que aprender com o ministério de Paulo. Nada pode me parar, porque quem me move é Jesus Cristo. Amém. Não é algo humano. Amém. Eu não vou parar de fazer essa obra. Por quê? A obra está meio desanimada, a obra, quem me anima é Jesus Cristo. É eu que sou um animador da obra, porque eu tenho meu Senhor na minha vida. Com o Senhor eu sou maioria, no meio de poucas pessoas, ou no meio de muitas, mas sem o Senhor, no meio de uma multidão, eu estou sozinho. Essa é a verdade.